Hoje no China Sem Censura, a parte 2 do Holocausto Secreto Chinês. Bem-vindo ao China Sem Censura, eu sou Chris Chappell. No último episódio eu falei sobre o holocausto secreto do regime chinês que está extraindo órgãos de prisioneiros de consciência vivos, a maioria deles sendo praticantes do Falun Gong. Mas o que é o Falun Gong? E por que ele está sendo perseguido na China? Parte da história começou nos anos 60. Não, na China era um pouquinho diferente. A China estava no meio da Revolução Cultural, que era essencialmente uma campanha do Mao Tse-tung para consolidar o seu poder e eliminar 5.000 anos da cultura tradicional chinesa e substituí-la com a sua visão do comunismo. As coisas ficaram um pouco loucas. Então, no vácuo cultural e espiritual que se sucedeu, houve um crescente interesse no que é chamado de Qigong. Simplificando grosseiramente, afinal de contas estamos no YouTube, o Qigong se refere a diferentes tipos de exercícios para reforçar o fluxo do Qi, uma forma de energia que flui pelo corpo. É só pensar no Tai Chi Chuan que está tudo certo. Então, no meio de todas as diferentes práticas de Qigong que as pessoas estavam aprendendo para ficarem saudáveis e em forma, em 1992, um homem chamado Li Hongzhi começou a ensinar o Falun Gong. Agora, o Falun Gong era um pouco diferente das outras porque não era apenas uma prática de exercícios. Ele incorporava vários aspectos tradicionais da cultura chinesa, os mesmos que foram alvos do Mao Tse-tung na Revolução Cultural. Pois além de cultivar a saúde do corpo físico, também dava ênfase no aprimoramento moral. E se tornou muito popular. Locais de prática se espalharam por toda a China, e até a mídia estatal CCTV fez um monte de elogios. Se você caminhou pelo parque hoje de manhã, pôde ver que o recente esforço que o governo tem feito em atividades de saúde pública não foi em vão. Todos os dias, das 5 às 6 horas da manhã, os gramados da cidade, os parques e as praças públicas se tornam um paraíso de exercícios físicos. Mas em 1999 ele foi de ser popular a ser praticado por entre 70 e 100 milhões de pessoas. E nesse período haviam apenas cerca de 61 milhões de membros no Partido Comunista Chinês. Foi aí que houve uma leve mudança no discurso. O Diário Popular informa que o Falun Gong é um culto maligno. O Falun Dafa é uma organização ilegal e a decisão é bani-lo. Então, os praticantes se tornaram vítimas de uma perseguição sistemática, impregnada em todos os níveis da sociedade. Jiang Zemin, o líder do PCCH nesse período e fomentador da perseguição, veio com 3 frentes de ataque. Arruinar a reputação deles, quebrá-los financeiramente e destruí-los fisicamente. Então, se uma fábrica contratasse alguém que praticasse Falun Gong, ninguém receberia seu bônus. Se a sua esposa praticasse, você acabaria demitido. A mídia estatal disse que se tratava de um culto maligno que levava as pessoas a matarem os seus próprios filhos. Logo, as crianças sentiam medo dos próprios pais. Crianças praticantes eram expulsas das escolas e, se estivessem sem sorte ao ponto de ter os 2 pais presos em campos de trabalho forçado, acabariam nas ruas. A ideia era encurralar os praticantes, então fizeram eles serem odiados por toda a sociedade. Um conveniente bode expiatório. Por exemplo, em 2008, um enorme terremoto atingiu a região de Sichuan. Quase 70 mil pessoas morreram e muitas eram crianças que morreram com o desabamento de suas escolas, porque oficiais do governo desviaram dinheiro dos materiais de construção. Eles foram chamados de prédios de tofu. Então, enquanto os pais das crianças mortas estavam sendo detidos e ameaçados por questionarem as autoridades, sabe qual foi a resposta oficial do governo? Praticantes do Falun Gong estão comemorando o terremoto e bloqueando as doações. E funcionou. Em Nova York, mafiosos violentos encheram as ruas e ameaçaram os praticantes de Falun Gong americanos. Só para esclarecer esse assunto, no último episódio eu disse que as evidências para a extração forçada de órgãos eram circunstanciais. Mas essa aqui não. Nós temos provas concretas da perseguição ao Falun Gong na China. Ela foi confirmada pela ONU, pela Anistia Internacional e está sendo condenada por governos no mundo inteiro. Mas há coisas ainda mais obscuras nessa história. No próximo episódio do China Sem Censura, eu mergulharei nas razões pelas quais o regime chinês destacou esse grupo acima de todos os outros para a extração forçada de órgãos. Obrigado por assistir, te vejo na próxima.